Meus irmãos, quero aproveitar enquanto todos estão entrando, quero desejar felicitações a todas as mães presentes aqui conosco nesta live, outras que porventura venham assistir depois a nossa live, até mesmo no YouTube. A gente tem costume de, quando termina a nossa live aqui no Instagram, jogar no YouTube. Então, se porventura você que está nos assistindo, seja agora ou seja depois, fica aqui os meus parabéns, que Deus abençoe sua vida. Vocês são muito especiais para Deus, Deus projetou para ser dessa forma. Deus conceda a cada um de vocês sabedoria, força, coragem, paciência para lidar com a maternidade, tá bom? O valor de vocês está em Deus. Deus abençoe ricamente cada uma das mamães presentes aqui conosco nesta noite e outras que porventura venham estar assistindo ao nosso culto, tá? Um grande abraço para cada um de vocês, sintam-se amadas e acolhidas pelos braços do Senhor, tá bom? Graça e paz a todos. Nós vamos então dar início ao nosso culto, a gente aproveitar o tempo oportuno para a gente aproveitar esse momento de adoração ao Senhor, lembrando sempre desse espírito de adoração, desse espírito de reverência que é preciso estar em nós para que possamos adorar a Deus de uma maneira que lhe agrada, tá bom? Então, no conforto de sua casa, se organize de uma forma apropriada. Se de repente você estiver sozinho, coloque um fone para você não distrair. Se estiver com sua família, reúna as pessoas para que a gente consiga junto adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, meus queridos. Boa noite, graças e paz a todos, a todas. Que bom estar com vocês aqui, para termos esse tempo junto. Eu queria ler uma passagem com vocês, para a gente começar nosso culto nessa noite. O Salmo 84, ler só apenas 2 versículos do Salmo 84, para nós começarmos a refletir um pouco sobre o que o Senhor tem a nos dizer hoje, para pensarmos um pouco sobre esse momento de adoração, para juntos orarmos ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe. O Salmo 84, os versículos 5 e 6, é uma passagem que nos fala, que vem a nós para nos trazer uma lição importante nesse tempo que estamos vivendo. E eu queria ler ela de início para levar-nos a meditar, a refletir sobre tudo que faremos hoje, sobre como devemos viver durante esse tempo, certo? Salmo 84, versículos 5 e 6, é um texto que eu gosto muito e quero compartilhar com vocês. Aí na sua casa, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Esse é um texto que eu gosto muito, é o chamado um cântico de peregrinação, quando os peregrinos saíam dos seus lugares, das suas cidades, e se dirigiam à cidade santa, se dirigiam ao templo para adorar a Deus. E o interessante é que nesse caminho extenso, caminho longo, eles passavam por muitos desertos, por muitos vales áridos, por campos e por lugares, na verdade, em que não havia muita relva, não havia muitas flores, não havia aquela paisagem bonita. E muitas vezes esse caminho era um caminho difícil, um caminho extenso, um caminho árduo e que parecia não ter muitos motivos de alegria. Mas muitos deles, durante esse campo, esse lugar deserto, esse vale árido, por terem um propósito muito maior, conseguiam se alegrar, conseguiam fazer desse lugar um manancial, como se fosse um lugar onde havia muitas águas. E a imagem que esse texto nos traz, a lição, é que muitas vezes a gente passa por momentos de deserto, momentos de sequidão, momentos de vazio, mas durante esses caminhos, durante esse tempo, nós podemos nos alegrar e fazer desse caminho, desse vale seco, árido, um lugar de bênçãos, um lugar de alegria, um lugar de um manancial. Eu quero passar para você, através dessa lição, que durante esse tempo que a gente está vivendo, a gente pode encontrar propósito, a gente pode encontrar algo que vem, que é maior do que qualquer coisa que a gente esteja passando. A gente está passando por um deserto, por um vale árido, mas nós cristãos podemos fazer desse vale árido um manancial. Nós cristãos podemos fazer desse tempo de deserto um lugar de grande alegria, um lugar de grande bênçãos, um lugar de grande felicidade. Que nessa noite possamos expressar isso, a nossa felicidade, a nossa alegria, que é maior do que o deserto que estamos enfrentando. Que seja uma noite de júbilo, uma noite de desfrutarmos do verdadeiro manancial, que é Cristo. Que o seu coração se alegre durante esse tempo,
apesar dos desertos, apesar dos vales áridos, que nosso coração possa nessa noite jubilar, se alegrar pelo propósito maior que nos une, que é Cristo, e que a alegria que vem dele é maior do que qualquer tristeza que estejamos passando, tá bom? Vamos orar, pedir a Ele que nos ajude, pedir a Ele que esteja conosco, pedir a Ele que nos ouça, que receba nossos louvores, que alegre o nosso coração, que nos erga para juntos adorarmos e engrandecermos a esse Deus tão maravilhoso. Senhor amado, bendito, obrigado, Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é belo. Obrigado, Deus, porque entendemos que o Senhor faz todas as coisas com um propósito, o Senhor faz todas as coisas de maneira adequada, de maneira sensata, de maneira perfeita, de maneira pura. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que não tem nos abandonado. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade que tem permanecido conosco. Que nessa noite possamos bendizer ao Senhor, bendizer a Tua fidelidade, bendizer a Tua misericórdia que dura para sempre, ó Deus. Que seja uma noite em que possamos expressar a verdadeira alegria que vem do Senhor, porque o Senhor tem alegrado o nosso coração. Porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. E essa alegria, ó Deus, é maior do que qualquer situação, maior do que qualquer vale que estejamos enfrentando, maior do que qualquer deserto que venhamos atravessar, ó Deus. Essa alegria vem do Senhor, que é maior que tudo isso. Que seja uma noite de júbilo, uma noite de alegria, uma noite de refletirmos sobre o que o Senhor quer nos ensinar. Possamos erguer nossa voz, possamos abrir nossa boca para celebrar, para engrandecer, para exaltar ao Senhor Deus, que é soberano. Que nossos corações encontrem propósito em Ti, que nossos corações encontrem satisfação em Ti, que nosso coração, ó Deus, possa estar se deleitando na Tua presença nessa noite com todo o nosso coração. Nos abençoa, Deus, nos derrama a Tua graça. Conduza-nos, ó Deus, por esse vale difícil, por esse vale árido, por esse vale seco, com alegria no coração, derramando chuva de bênçãos sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, pois viemos para Te adorar. Os nossos irmãos estão em suas casas para Te adorar, porque entendemos que estar com o Senhor é mais importante do que qualquer coisa desse mundo. Abençoa-nos, ó Deus, sustenta-nos, derrama a Tua graça, pois nossos corações encontram-se alegres no Senhor, e essa alegria nada no mundo pode tirar. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos maravilhosos, convidamos você agora nesse momento a adorar a Deus conosco. Eu sei que são tempos difíceis e esse é um tempo em que Deus nos chama a confiar no Senhor. Esse é um tempo em que as nossas economias estão acabando, algumas dificuldades financeiras todos nós estamos passando. E é em momentos como esse em que Deus nos dá o privilégio de nós colocarmos em prática a nossa fé. E fé é confiar em Deus, irmãos. Confie em Deus. Eu preguei há um tempo desse aqui, nesse período de quarentena, no texto de Mateus capítulo 6, em que Jesus nos chama a não andar ansiosos, nem preocupados pelo que comer, nem pelo que vestir. Porque se Deus veste os lírios dos campos, se Deus alimenta os pássaros, se Deus cuida da sua natureza, certamente cuidará de nós que somos seus filhos. Então Ele requer de nós apenas confiança, que a gente descanse no Senhor. Adore a Deus conosco. esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho
ti. Amém. Aquele que sustenta a terra e os céus com as suas mãos, aquele que domina todas as coisas e é soberano sobre tudo e sobre todos. A Ele nós iremos lembrar e se alegrar nessa noite, trazendo a memória de que todas as coisas que nós vivemos aqui, todos os tesouros que nós iremos juntar aqui nessa terra, eles irão ser consumidos por traças, irão embora, irão ser levados. Mas a única coisa que nós temos de precioso, que nunca nem ninguém irá nos tirar, é o nosso Cristo Jesus, é o nosso Deus, é a nossa fé. Então, que ainda que nos falte o sustento do dia, que ainda que nos falte o que nos cobrirmos ou o que comer, nós podemos nos alegrar que o Senhor, Ele nunca irá nos faltar. E por isso Ele cuidará de nós todos os dias. Assim como nós acabamos de cantar que o Senhor cuida dos lírios do campo, Ele também cuidará de nós. Que você possa confiar em Deus e cantar juntamente conosco essa canção. Porque tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu
né? Se temos ao Senhor, então nós temos tudo. Então nós temos tudo. Vamos aproveitar esse tempo para a gente meditar na palavra de Deus. Vou convidar você aí na sua casa, possa dar sua Bíblia. Você abrir sua Bíblia, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, para a nossa meditação nesta noite, tá? Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 15 e o 16. Será suficiente para a nossa meditação. Estamos tentando, nesse tempo, ser o máximo objetivo possível. Estamos tentando fazer os nossos cursos em uma única live. E esperamos que esse momento de reflexão seja um tempo que Deus direcione a sua vida em momentos tão complicados. O tema da nossa mensagem nesse dia é remindo o tempo, porque os dias são maus. E não precisa nem eu provar para você que os dias são maus, que eu acredito que você não só sabe, mas como está sentindo na pele do quão maus são os nossos dias, tá bom? Então, Efésios, capítulo 15, verso 16, 15 e 16 é o texto que a gente vai ler. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ore comigo rapidamente, a gente vai para a meditação da palavra. Pai querido, agradecemos ao Senhor por esse tempo de louvor ao Senhor, de entoar cânticos a Ti, e pedimos a Ti, a Deus, que nesse momento o Senhor nos instrua por meio de Tua palavra. Acreditamos que a Tua palavra é o instrumento pelo qual o Senhor governa e dirige o Teu povo. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que o Senhor então esteja nos direcionando nesses dias que são maus. Nos ensina a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E assim, Deus, oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Essa é uma carta maravilhosa. Nossa igreja, nós tivemos o privilégio de iniciar em nossa escola bíblica. Nós estamos fazendo exposição da carta aos Efésios. Nós paramos no capítulo 3 e ficou então para a gente fazer a continuação, né? E eu preferi não fazer por aqui, esperar tudo isso passar e a gente retomar as atividades, porque eu acredito que é preciso mais tempo para a gente fazer um estudo mais minucioso, para não perder uma carta tão rica como essa. Mas hoje eu quero apenas usar esses 2 versículos para nos ajudar a entender sobre esse assunto, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo dividiu essa carta da seguinte maneira: os 3 primeiros capítulos, ele apresenta todo o conteúdo teórico da vida cristã. E do 4 em diante, ele apresenta a parte prática, ou seja, o como viver essa nova vida. E nesses versículos 15 e 16, por que Paulo traz essa palavra aos crentes de Éfeso? O que Paulo queria dizer a esses irmãos acerca de que eles deveriam remir o tempo porque os dias são maus? Nesse tempo em que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, nesse tempo os cristãos sofriam grandes perseguições por maior parte dos judeus e também do Império Romano. Então, Paulo convoca os cristãos de Éfeso a não desperdiçarem o seu tempo, porque os dias eram maus. A qualquer momento, esses irmãos poderiam ser mortos. E era prudente, então, que eles aproveitassem da melhor maneira o tempo que eles tinham testemunhando, vivendo para a glória de Deus. E em contraste com isso, Paulo ele contrasta os crentes aos nécios. Nécios são aquelas pessoas que são imprudentes, são aqueles que são ignorantes, são aqueles que não têm conhecimento de Deus e nem dos propósitos eternos de Deus. No mundo em que vivemos,
As pessoas, elas não têm a tendência de usar o tempo de maneira sábia. Os nécios, essa é uma característica deles, especialmente com propósito de espiritualidade. Veja o mundo à nossa volta, veja aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que é considerada como tolos, como nécios. Veja como eles vivem, como eles empregam o tempo que Deus deu a cada um deles. Os nécios empregam seu tempo no aqui e no agora, porque o agora é a única esperança deles. Mas e nós? Se a nossa esperança e expectativa não é no aqui e no agora, como nós já vimos aqui em outros momentos de culto, então por que nós gastamos tanto tempo nas coisas que não são do aqui e o agora? Por que nós gastamos tanto tempo nas coisas que são do aqui e do agora? Então Paulo vem nesse momento nos chamando a remir o tempo. Essa ideia de remir o tempo, a palavra remir, ela significa resgatar aquilo que se perdeu. Tem alguns significados, outros, que no final vai querer dizer isso, certo? Então Paulo, nesse momento, ele chama a atenção dos seus leitores, daqueles irmãos, que eles não deveriam perder o seu tempo. Eles deveriam, então, se esforçar para não perder o tempo, para recuperar os tempos, inclusive perdidos. E Paulo disse isso porque os dias são maus. E como os dias são maus, uma característica da maldade desse tempo é nos fazer perder o tempo de forma tola, de forma imprudente. Por isso ele diz que nós não podemos ser como os nécios. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar em novidade de vida. Infelizmente, em muitos momentos, nossa caminhada aqui tem se assemelhado aos nécios. Não parece que nós estamos caminhando em sentidos opostos, mas iguais. Muitas vezes, quando nós comparamos a vida dos crentes com a vida dos descrentes, não vemos muitas diferenças da maneira com que cada um vive, da maneira com que cada um emprega o seu tempo. Nós perdemos tanto tempo com as coisas desta vida, que muitas vezes nós não temos tempo algum para o que realmente importa. É preciso nós refletirmos sobre a realidade do propósito pelo qual o Senhor nos deixou aqui. Você já parou para pensar por que o Senhor nos salvou e não nos chamou e nos deixou aqui? Então, se nós não entendermos isso, nós iremos acabar usando todo o nosso tempo de forma inapropriada, fora dos propósitos eternos de Deus. E por isso que muitas vezes nossa vida se assemelha com os dos nécios, dos descrentes. Eu tenho dito nesse tempo de pandemia que essa pandemia serviu para provar mais uma vez que não é por falta de tempo que os crentes não oram, que não é por falta de tempo que os crentes não leem a Bíblia, que não é por falta de tempo que os crentes não praticam as disciplinas espirituais. Qual é a nossa desculpa agora? Então isso veio para provar que de fato nós temos empregado o tempo que Deus nos deu de forma muito inapropriada. Portanto, nunca foi problema de tempo. A questão é do mau uso do tempo. Deus nos deu tempo de 24 horas, não para vivermos como as pessoas que não conhecem a Deus, não para vivermos como os tolos, não para viver como os nécios, mas para sermos sábios, como Paulo acabou de dizer nesse texto que nós lemos. Não seja como nécio, ele disse, mas sejam como sábios. Sejam como sábios, que andam prudentemente, que sabem a razão e o propósito pelo qual Deus lhe deu o tempo. Aprenda uma coisa e nunca esqueça. Não ter tempo para Deus e nem para as coisas de Deus é viver perdendo tempo. Talvez você já tenha visto isso, mas não vive em função disso. Por isso, Paulo disse que nós precisamos ser sábios. E o sábio entende que uma das características e uma das razões pelas quais Deus nos deu o tempo é para nos prepararmos para a eternidade. O tempo que temos para nos prepararmos para a eternidade é o agora. Tudo que nós plantamos aqui agora, nós colheremos os frutos não somente aqui, mas também no porvir. Por isso que Jesus disse que nós não deveríamos acumular tesouros para aqui, mas para lá, porque desfrutaremos desse tesouro lá. Então o tempo que nós temos para nos prepararmos para a eternidade é o agora.
Pois não haverá uma segunda chance depois de que nós cruzarmos a porta da entrada infinita da eternidade. Agora é o tempo que temos para nos prepararmos para onde nós iremos passar perpetuamente a nossa vida. E precisamos refletir sobre isso. Agora mesmo é o tempo certo de se preparar para onde você irá passar a eternidade. E se você que nos assiste nesse momento, se por alguma razão essa questão é incerta ou é indefinida para você, agora mesmo é o tempo de você definir. Você não tem garantia de que terá qualquer outro tempo para se preparar para a eternidade. E nem deve deixar para depois para responder àquele que o fez e que lhe dá o tempo. Esse é o tempo para se preparar para a eternidade. E o caminho para isso é indo em fé ao Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vá a Ele a tempo. E Ele o trará para si mesmo na eternidade. Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é uma grande verdade, porque haverá um momento em que isso não será mais possível. Amanhã pode ser tarde demais, pois pode não haver o amanhã para nenhum de nós, não é verdade? Temos vivido tanto em momentos de tantas incertezas que, inclusive, nem sabemos se amanhã haverá o amanhã para cada um de nós. Outra característica que nós aprendemos do tempo é que o tempo que nós temos é incerto. Por isso que é preciso ser prudente e sábio, porque o tempo restante que nós temos é incerto. O tempo não somente é curto e está passando, mas nós nem mesmo sabemos quão curto ele realmente é ou quão rapidamente passará. Salomão vai dizer em Provérbios 27:1, ele diz: olha, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Há milhares de pessoas que entraram na eternidade hoje. Inclusive milhares de pessoas que eram mais jovens do que você ou que talvez fossem mais saudáveis do que você. E que ontem mesmo não tinham nenhuma ideia de que hoje seria o seu último dia. Talvez, se soubessem, o uso do tempo teria sido muito importante para elas. Viva cada dia como se fosse o último, o empregando naquilo que é mais valioso e importante. Na verdade, a forma como nós usamos o nosso tempo diz muito ao nosso respeito. Se um biógrafo fosse acompanhar a sua vida e no final da sua vida ele fosse descrever sua vida por meio da maneira com que você usa o tempo, o que ele diria ao seu respeito? O que nós aprenderíamos com você acerca da maneira com que você usa o seu tempo? Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos planejar como se não fôssemos viver por muitos e muitos anos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas há um entendimento muito real e bíblico de que devemos usar o nosso tempo como se fosse incerto que viveremos até amanhã. Pois esta é uma incerteza muito certa. A palavra de Deus vai dizer, em Tiago, capítulo 4, verso 13 e 15, ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então perceba como o tempo ele é incerto, mas ele também é curto. Mesmo a vida mais longa é breve em comparação com a eternidade. Quanto mais escasso algo é, mais valioso. Ouro e diamantes nada valeriam se pudessem ser encontrados tão facilmente quanto pedras ao longo de uma estrada. Assim é o tempo. O tempo não seria tão precioso se nunca morrêssemos. Mas já que nunca estamos mais distantes do que um passinho da eternidade, a maneira então como nós usamos o tempo tem significado eterno. Tiago vai dizer no verso 14 do capítulo 4, ele diz:
vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A grande verdade, irmãos, é que o tempo está passando. Eu gosto sempre de usar a ideia de que a nossa vida, quando nós nascemos, o salmista vai dizer no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Então, quando nós nascemos, é como se Deus tivesse virado uma ampulheta e vai caindo os grãos, dia após dia. E esses grãos não tem como voltar. Eles vão caindo. O tempo, ele vai passando. O interessante é que nós falamos de poupar tempo, comprar tempo, fazer tempo e assim por diante. Mas a grande verdade é que tudo isso é ilusão, pois o tempo está sempre passando. Não tem como parar o relógio, não tem como parar o curso da vida. Amanhã estaremos mais velhos do que fomos hoje. E por isso nós devemos usar o nosso tempo sabiamente. Mas até o melhor uso do tempo não pode colocar de volta as folhas de um calendário. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Foi isso que ele disse. O tempo perdido não pode ser recuperado. Uma vez passado, ele se vai para sempre e nunca mais pode ser recuperado. Lembra da manhã de hoje que você viveu? Não sei o que foi que você fez. Eu fui para a casa da minha mãe, fizemos um churrasquinho lá, tivemos um tempo de família. Foi um tempo maravilhoso. A questão é que a manhã de hoje, o tempo que eu tive hoje, nunca mais me será dado novamente. Talvez amanhã de amanhã possa me ser dado, mas amanhã de hoje, nunca mais. Porque não tem como eu viver amanhã de hoje, amanhã, porque amanhã será um outro dia. Há coisas que são perdidas e são recuperadas depois. Talvez a sua experiência de vida diga isso. Mas o tempo não é uma dessas coisas que nós perdemos e podemos recuperar. Portanto, embora você possa ter feito mau uso do tempo até o presente momento, você pode melhorar o tempo que ainda lhe resta. Quantas coisas não deixamos de fazer no passado que nos arrependemos hoje amargamente por não termos feito? Não viva mais nessa tortura. Aproveite o seu tempo. A grande verdade é que se nós quisermos viver no tempo e não em função dele, nosso grande desafio é dar sentido ao que nós vivemos. E isso nós conseguimos fazer quando nós usamos sabiamente o nosso tempo. Então nós damos sentido ao tempo. Sabe, irmãos, é tão fácil perder tempo. A única coisa que é necessária para nós perdermos o tempo é nada, é não fazer nada. Basta a gente se comprometer em não fazer nada, que nós estaremos perdendo o nosso tempo. Para muita gente, o tempo parece ser tão abundante que perder muito dele parece não ter consequências. Vivemos como se nunca fôssemos morrer. Essa é a grande realidade. Vivemos e não nos preocupamos, achamos que teremos toda uma vida pela frente. Quantas vezes nós não adiamos as coisas? Quantas vezes a gente não falou, depois eu faço? E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer as coisas hoje, o que deveríamos ter feito ontem. E a gente ainda adia para amanhã. Vivemos assim, como se nunca fôssemos morrer, como se o tempo nunca fosse acabar. Mas quando o mundo de fantasia acaba, descobrimos que o fim do tempo é real e que a morte também é real. E é nessa hora que nós queremos valorizar o tempo, quando ele já passou. Você conhece aquele tipo de pessoa que começa a refletir na vida, sobre o valor da vida, sobre o valor do tempo, quando ele percebe que ele está morrendo? O que você faria se Deus dissesse a você que você só tem uma semana de vida? Eu tenho certeza que você iria viver intensamente.
porque você saberia exatamente a quantidade de tempo que você tem. E nós deveríamos viver assim, porque nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Por isso não podemos viver imprudentemente. Quantas pessoas neste exato momento, vítimas do Covid-19, do coronavírus, não estão em um leito de hospital aguardando a morte chegar, com os corações arrependidos pelo mau uso do tempo que tiveram? Quantos milionários, irmãos, e bilionários não dariam em fortuna por ter mais um dia de vida? E como Jesus disse em Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O momento, irmãos, de valorizar o tempo é agora. E não somente na morte, no porvir. Se percebesse de repente que não tem mais tempo, você se arrependeria de como gastou o seu tempo agora? Como você o gastaria agora? A maneira como usou o tempo pode ser um grande conforto para você em sua última hora, se o tiver usado de forma sábia, não como nécio. Você pode não estar contente com o modo como vem usando o seu tempo até o presente momento. Mas você pode ficar daqui para frente, quando lembrar que usou para viver momentos cheios do Espírito Santo, em obediência a Cristo, em tempos que passou nas Escrituras, em oração, em adoração, na pregação do Evangelho, em serviço a outras pessoas, em jejum, com o propósito de se tornar mais semelhante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dos grandes motivos de Deus ter nos salvo e nos ter dado esse tempo é para que possamos, através da experiência do tempo, da vida, sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. Que você possa mais na frente olhar para trás e ter essa satisfação de que você aproveitou o tempo da forma apropriada, da forma correta. Que grande sabedoria, irmãos, há em viver assim. Como um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards ele disse certa vez: resolvido, vou viver assim, da forma como hei de desejar que tivesse feito quando vier a morrer. Por que não fazer algo a respeito enquanto você ainda tem tempo? Eu creio que uma das lições que Deus deseja nos ensinar nesse tempo tão sombrio é sobre o uso do nosso tempo. A palavra de Paulo fica para nós nesse exato momento, para mim, para você, para todos nós. Esse tempo de quarentena que nós estamos, esse não é um tempo para a gente estar perdendo à toa. Se Deus está no controle, e se Deus quer nos ensinar com todas essas coisas, então nós estamos sendo reprovados, porque estamos fazendo mau uso do tempo que Deus está nos dando. Quando deveríamos estar usando esse tempo para meditações, para buscar a Deus em oração, para buscar ser transformado, moldado dia após dia à imagem de Cristo Jesus. Estamos gastando o nosso tempo em lives, com excesso do uso da internet. Estamos talvez perdendo nosso tempo demais com a preguiça, coisas que nós trabalhamos aqui, inclusive no canal da nossa igreja. Talvez usando seu tempo para alimentar o pecado no seu coração, maratonando nas séries, mas nunca maratonou nos livros da Bíblia, nunca leu a Bíblia toda. Como eu disse, esse é um tempo em que Deus, na verdade, tem nos provado que não é por falta de tempo em que nós não buscamos a presença de Deus. O problema está no nosso coração, irmãos. O problema está no nosso coração. Muitos estavam vivendo loucamente neste mundo. Esse tem sido o tempo que Deus tem salvo, inclusive, muita gente que estava perdida. Deus colocou um freio nas pessoas, fez elas refletirem sobre suas vidas. Que bom que algumas pessoas têm chegado ao entendimento. O Espírito Santo tem tocado o coração delas e tem mostrado que elas estavam vivendo como nécias, sem se preocupar com o fim do tempo. Mas quando passamos por apertos como esse, a gente para refletir como somos pequenos, como somos frágeis,
pessoas perto de nós indo embora, familiares, parentes, amigos. Amanhã pode ser qualquer um de nós. A verdade, irmãos, é que vai chegar o fim do nosso tempo. A areia da ampulheta está acabando, nós não sabemos. Eu tenho um irmão que morreu com 18 anos. Ontem morreu alguém da minha família, 4 anos de idade, uma criança. Amanhã pode ser eu ou você, meu irmão. A grande verdade é quando nós chegarmos diante daquele que nos deu o tempo e que nós formos prestar contas com ele, da maneira com a forma com que usamos o tempo, o que ouviremos de Deus? Se você não sabe, mordomia não diz respeito apenas à forma com que usamos os recursos, mas mordomia também diz respeito à maneira como nós usamos o tempo que Deus nos deu. Nós iremos prestar contas com ele. E Deus chamou o seu povo. Deus nos deu o tempo para que possamos usar esse tempo para a sua glória, para promover a sua glória. Reflita sobre sua vida nesse tempo. Espero imensamente que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê sabedoria para que você viva prudentemente, meu irmão, esses dias, buscando aquilo que realmente importa. Esse é o tempo de libertação. Disse aqui alguns dias atrás, se antes nós tínhamos muita dificuldade de se libertar dos vícios de redes sociais, você imagina agora, quando tudo isso passar, como é que nós ficaremos? Como voltaremos à vida comum? Se a única coisa que conseguimos fazer em nossas casas é ficar o tempo inteiro de frente para os nossos aparelhos, smartphones, celulares. Meus irmãos, esse é o tempo em que Deus tem nos chamado a viver sabiamente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ore comigo, vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria. Deus querido, estamos diante do Senhor, sabemos que temos vivido dias maus. Queremos pedir ao Senhor sabedoria. Não queremos viver esses dias como nécios, ó Deus, que tem passado noitadas e dias e mais dias, perdendo tempo com lives sem futuro, com programas sem futuro, maratonando em séries sem futuro, alimentando seus corações para mais distante do Senhor, prendendo-se aos vícios tecnológicos. Pai, que esse tempo seja um tempo em que o Senhor nos ensine, ó Deus, a usá-lo para nos achegarmos mais ao Senhor, para colocarmos em dia, ó Deus, nosso tempo de oração, para colocarmos em dia nossas leituras bíblicas, para colocarmos em dia, ó Deus, as conversas com os cônjuges, para colocar em dia, ó Deus, o tempo com os filhos que outrora não tínhamos. Pai, que possamos usar esse tempo de forma sábia e que no final desta quarentena estejamos mais parecidos com Jesus, nosso Senhor. Pai, não permita com que sejamos reprovados nesse tempo. Não queremos ser, ó Deus, como nécios, pois o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou a ser sábios, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo do Senhor. Pai bendito, abençoa a tua igreja, abençoe todos nós. Pai, há tantos ladrões do tempo. Pai, nos ensina a remir dia após dia o tempo que o Senhor nos deu, com aquilo que realmente importa. Pai, que haja uma mudança de hábito em nós, que o Senhor esteja trabalhando em nós. Ó Deus bendito, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, abençoe todos nós. Que a tua palavra nos direcione, ó Deus, nesse tempo tão sombrio, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim, Deus, oramos, pedindo a tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amigo, Deus abençoe, meu irmão. Se porventura você que está aí conosco, você ainda não voltou-se para Jesus, esse é o tempo. Buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo, invocar enquanto está perto, porque chegará o dia em que não será mais lhe dado esse tempo. O tempo é agora. Existem coisas importantes na vida que não podemos deixar para depois, e certamente essa é uma delas, porque pode não haver o depois para nenhum de nós.
não sabemos o que nos aguarda na curva do caminho. Por isso, volte-se para Deus em arrependimento. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Estaremos quarta-feira aqui de novo, nas nossas lives, nos nossos bate-papos maravilhosos. E esperamos ver todos vocês conosco, tá bom? Fique na paz de Cristo. Deus abençoe. Tenha uma boa noite e uma boa semana em nome de Jesus. Grande abraço. Fique com Deus.